falar, meus irmãos de fé. Vamos fazer uma oração no Salmo 121. Eu gosto muito desse salmo. Esse salmo, quando meu esposo teve enfermo, eu todo dia orava, através de uma colega minha, ela me falou sobre esse Salmo 121. E ela falou que a avó dela estava doente, e onde os médicos diziam, né, que não tinha mais solução, que não teria mais jeito. E uma pessoa indicou a ela a orar esse Salmo 121. E eu não sei se você já ouviu a história de minha esposa. Meu esposo passou mal, onde os médicos disseram ali que não tinha mais jeito. Ele ficou em coma, teve que fazer hemodiálise, teve que tirar os órgãos, lavar e depois repor os órgãos, teve trombose, enfim, foi como vocês dizem, luta em cima de batalha. Mas aí ela me indicou esse Salmo 121, onde todo dia que ele em coma eu orava ao pé da cama do hospital que ele estava. E assim Deus fez, né? Os médicos chegavam para mim e me perguntavam: a senhora quer o histórico do seu esposo? Os médicos só disseram isso para mim: ele morreu, o espírito dele saiu e ressuscitou, porque não tem na medicina, explicação na medicina do que seu esposo teve. Então, é um milagre que eu tenho aqui, né? É um milagre. E às vezes as coisas na vida da gente acontecem, meus irmãos de fé, a gente se pergunta, né? Meu Deus do céu, como isso? Eu me lembro como se fosse hoje, no dia 4 de outubro. Umas 3 horas da manhã ele passou mal e eu peguei ele caído no banheiro. Ele caído no banheiro e eu e meus filhos. E praticamente morto, meus irmãos de fé. E ali eu saí pedindo socorro, eu e meus filhos, 3 horas da manhã na rua, pedindo socorro. E de repente ele aparece na varanda da casa onde a gente morava, perguntando por que a gente estava gritando. Então, foi coisas assim, sabe? Parecia filme de terror. Parecia filme de terror. Ele estava numa época meio depressivo, que tinha uma situação acontecida com ele. Então, juntou tudo. Mas foi uma coisa, sabe? Um sobrenatural mesmo. Aí levamos ele, aí ele teve aneurisma da veia abdominal. O médico disse que ela não se rompeu, disse que ela explodiu. Com essas palavras que eu estou dizendo a vocês. Diz que a veia dele tinha explodido. E nisso teve que abrir ele, né, daqui até a virilha, tirar os órgãos, porque estava todo melado de sangue, lavou, botou no lugar, e o médico só tinha dado 24 horas de vida a ele. Mandou levar os filhos para se despedir, porque para os médicos ele não iria sobreviver. Então, assim foi feito. Meus filhos foram. E assim eu comecei a orar esse Salmo 121. É poderoso esse salmo, meu irmão de fé. Passa um filme assim na minha cabeça, sabe? Porque as pessoas, quando eu conto isso, o sobrenatural já começou desde a hora que ele caiu no banheiro e depois apareceu na varanda, perguntando por que a gente estava gritando. Quando eu lembro, já tem mais ou menos isso, são uns 8 anos ou mais. Quando eu me lembro disso, meus irmãos de fé, eu vejo assim o poder de Deus, sabe? Eu vejo assim o quanto Deus é poderoso. Deus tem muito falado comigo em relação aos testemunhos. Eu tenho testemunho de pessoas, só que assim, eu tenho muito testemunho. Eu tenho muito testemunho mesmo de fé. Eu vou contar assim, o testemunho de todo mundo, só que assim, eu tenho testemunho com meu marido, eu tenho testemunho com meus filhos,
eu tenho testemunho com meus pais, eu tenho testemunho com os meus sogros, eu tenho testemunho, meu testemunho. Então, eu tenho que passar esse testemunho. E esse do meu esposo, até livro tem, do que ele teve. Os médicos escreveram um livro sobre a história, porque não tem caso, não tem relato no mundo do que ele teve e a pessoa ficou viva. Ele é um verdadeiro milagre. Eu até brinco com ele. Ele disse, homem, você morreu, voltou e voltou pior. Até brinco com ele. Mas, tirando brincadeiras à parte, Deus assim, sabe? Quando a gente tem fé, quando a gente tem, sabe? Olha que eu já andava na presença de Deus, mas não vou mentir a você, meus irmãos de fé. Eu não tinha essa intimidade, essa fé tão fervorosa assim, ao ponto de meu esposo estar vivo. Mas foi justamente esse salmo. Okay? Aí hoje ele tá aí, tá bem. Se eu tiver oportunidade, vou mostrar a foto, né? A foto dele, como ele ficou, como ele tá hoje. A glória de Deus, os médicos disseram que se ele ficasse vivo não iria andar. Ele anda, só pode pegar peso até 10 quilos, o homem não para. Ia fazer hemodiálise pro resto da vida dele, graças a Deus. Ele só fez 3 sessões de hemodiálise durante ele em coma que fez. Graças a Deus não precisou fazer mais, enfim. E hoje tá aí pra glória de Deus, né? E hoje tô aqui contando o testemunho dele. A glória de Deus. Então, eu peço a vocês, quando vocês acharem que não tem mais jeito, que tá tudo perdido, lembre-se que você tem um Pai, que você tem um Deus que pode mudar, assim, qualquer tipo de cenário. Só basta a gente crer, acreditar e confiar. Confiar. E não pedir validação de ninguém. A única pessoa que você tem que é Deus, Jesus. Nada de, que não importa o que as pessoas falem. Entendeu? Continue com sua fé, perseverante. E ore o Salmo 121. Amém? Que você vai vencer. Hoje eu venho trazer o testemunho de meu esposo e mostrar a vocês que Deus pode ser. Onde tem morte, trazer vida. Porque meu marido estava morto. Porque os médicos chegavam para mim e falavam assim, quer relato do seu esposo? Ele morreu, o espírito dele saiu, ele ressuscitou. Com essas palavras que eu estou dizendo a vocês. E hoje o homem está aí. A glória de Deus. Né? Uma benção. Mas está aí. Vamos lá orar. Agradeço, viu, a todos os ouvintes, as mensagens de carinho que vocês estão me mandando, viu? Muito obrigada mesmo. Eu sinto assim, muito feliz, né? Da promessa, eu não posso falar, eu começo a chorar, da promessa de Deus. Quando Deus falou para mim, me revelou esse canal através de sinais, de sonho, né? De pessoas que eu nem conheço. E hoje, quando eu vejo assim, as coisas acontecendo, recebendo mensagem, há pouco tempo o YouTube mandou mensagem para mim dizendo que meu canal está sendo bem aceito na Angola e em Portugal. Então, coisas assim que não tem preço, sabe? É muito gratificante. E fico assim, mais assim, me perguntando se eu sou verdadeiramente merecedora, né? Deus ter me confiado esse canal, ter me confiado, né, para estar levando uma mensagem de fé, de esperança, de confiança, né, de testemunho e aumentando a fé e a confiança das pessoas. Só gratidão, gratidão mesmo. Amém? Vamos orar? Elevo meus olhos para os montes. E de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. Exceto que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal.
guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para todo sempre. Amém. Pai querido, Pai amado, aqui na tua presença, Pai, eu vim te apresentar todos os ouvintes, Pai, a família deles, a minha família. Que o Senhor entre com providência, Pai, naquilo que cada um te pede, Pai. Abençoa todos os projetos de vida de cada um. Leva a saúde, Pai, onde tem pessoas enfermas. Sopra com teu Espírito Santo. E assim eu te peço e te agradeço. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém? Meus irmãos de fé, fique todo com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada por tudo, viu? Curta, se inscreva no canal, mande seu testemunho para que a gente venha junto na fé, aumentar a fé, esperança e confiança nas pessoas, no nosso Pai. Se cuidem. Um abraço.